Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa série de vídeos eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos teóricos e práticos do Aikido. Espero que gostem e vamos lá! Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de quinta-feira, Aikido, o caminho da harmonia. Os primeiros 3 encontros a gente falou um pouquinho sobre a apresentação do Aikido. Eu acho que como hoje somos, pelo que estou vendo, a gente somos todos já participantes velhos, digamos assim, já estivemos juntos nos primeiros encontros, então não vou falar muita coisa sobre as aulas anteriores, sim? Só resumindo que a gente falou sobre o Ai e o Ki e o Do. O Ai era harmonia, o Ki energia, o Do caminho, sim? A gente falou, compartilhou um pouco sobre esses caracteres. E hoje a ideia era falar um pouquinho sobre quem é o criador do Aikido, né? Mas de uma forma bem descontraída, assim, muita data, que não fique uma coisa muito pesada, só para vocês terem uma ideia de quem foi o criador, né? A gente está falando muito sobre Aikido, mas não falamos ainda de quem é o Sensei, né? O Sensei, o nome dele é Morihei Ueshiba, tá? Não tenha medo pelo nome. Morihei Ueshiba, nascido em 1883 e ele falece em 1969, com 86 anos. Então, como eu sempre digo, o Aikido é uma arte marcial moderna, assim, não estamos falando de 100, 150 anos atrás. Sim? Ele morre em 1969 com 86 anos. E ainda há meses antes de seu falecimento, ele ainda fazia apresentações e demonstrações de Aikido. Sim? Então, ele treinou realmente até seus últimos dias de vida. Sim? Então, para falar um pouquinho sobre assim, alguns pontos importantes da vida dele, né? Porque ele tem um currículo extenso e poderíamos falar muito tempo sobre a vida dele. Então, só para vocês terem uma pequena ideia, assim, né? Ele é o 4º filho de um fazendeiro conhecido com um status importante no Japão. Ele foi ele era um menino débil, né? Fraco quando ele nasceu, quando era menino. Então, desde pequeno, ele foi estimulado pelo pai para fazer exercício, né? Ele botou ele para fazer natação e sumô, né? Então ele já de pequeno ele já começa a ter contato com alguma arte marcial como sumô e mexer no corpo, né? Com 7 anos ele é mandado para um templo budista, né? Para começar alguns estudos correspondentes ao budismo. Então também já desde pequeno ele já começa a mexer um pouco com essa parte mais da meditação e da religião, sim? Aí depois ele já adolescente se alista no exército, né? Também, que é uma parte eu acho importante na vida dele. Ele vai para o exército, ele vai para uma guerra russo-japonesa. Então ele aí vê, né? Ele já entra no exército já sabendo algumas artes marciais, né? E nesse período do exército ele é conhecido como um grande soldado. Eu não me lembro agora, eu tinha anotado aqui. Ele foi chamado o rei dos soldados, né? Por sua honestidade, por a habilidade que ele tinha com a baioneta. A baioneta, para quem não conhece, é como se fosse uma espingarda com uma faca no finalzinho, muito usada nessas épocas de guerra. Então ele foi teve uma passagem importante, assim, né? Mas a guerra, ele já nesse passagem, ele já vê as atrocidades que tem a guerra, né? Então ele já fica mexendo essa coisa dentro dele, né? Do ruim que é uma guerra, né? Seja qual for a guerra. Aí ele volta da guerra, ele continua estudando outras artes marciais, né? Continua se aprimorando e recebe outro momento importante, eu acho, na vida dele. Ele recebe um convite para povoar uma ilha em Hokkaido, né? Povoar uma ilha
Então foi um desafio grande para um líder. Ele juntou umas 80 pessoas e foi para a ilha, povoou a ilha. Foi toda uma aventura para ele, porque era um lugar frio, não esperavam tanta dificuldade para aproveitar a terra. Eles criam cavalos, cultivam hortelã, fazem prosperar a vila, né? Depois teve um incêndio, tiveram que fazer tudo de novo, enfim. Mas como primeiro, digamos, ponto importante foi ele ter essa coragem para ir a um lugar onde não tinha nada, com 80 pessoas, famílias, crianças, e criar tudo de zero, né? Então, ele nessa ilha, quando está tudo indo bem, digamos assim, ele conhece outra figura importantíssima das artes marciais, Sokaku Takeda, um grande mestre conhecido em todo o Japão por uma linha X. Se aqui a ideia não é entrar muito em detalhe, uma linha X de arte marcial. Ele era muito bom. Ele começa a treinar com ele. Ele recebe um diploma importante, como para ele já começar a poder dar aula desse estilo X. Quando ele está estudando, ele imagina, nesse Japão não tinha correio, não tinha internet nessa época, então as notícias demoravam em chegar. Ele fica sabendo que o pai dele está doente, ele abandona tudo e vai em busca para ver o pai. Na metade do caminho, ele fica sabendo que em uma cidade por perto se encontra uma figura religiosa muito importante de uma religião shintoísta. O Nishibaru de Gushi é o nome dele. Então ele que fala, eu vou pedir para ele, né, rezar para o meu pai, pedir uma força. Aí ele vai e pergunta para ele, né, e ele recebe uma resposta muito, digamos, inesperada, assim, né? Esse ente religioso fala: seu pai está bem como está. E isso também ficou muito mexendo dentro dele, né? Ele continua a sua viagem. Quando chega na cidade, o pai dele falece. Foi um acontecimento muito importante para ele, porque ele era muito achegado ao pai, enfim. Só que ele fica com isso na cabeça e volta a se unir a esse líder religioso, né? Ele volta para estudar mais essa religião, que tem como foco também a meditação, levar levar esse espírito lá em cima, procurar essa paz interna. E ele vai morar com esse mestre, fica acho que uns 8 anos, se não me engano, morando com ele. Lá nos fundos ele abre um dojo, começa a ter um dojo, começa a dar forma ao que vem depois, que é o Aikido. E nessa época o nome era outro, Aikibujutsu. O Aikido foi mudando muito de nomes, né, até chegar ao que a gente conhece hoje como Aikido. Mas ele, então, continua treinando, continua trabalhando a terra, né? Ele sempre falava que a agricultura e o Aikido tem muito a ver com o Budô, né? Com essa via marcial, a via do guerreiro. Ele falava que a agricultura tinha muito a ver com isso, né? Tem as mesmas o mesmo caminho, se trabalhar a terra com a via marcial. Bom, nesse tempo, o Aikido se consolida, ele se consolida em Tóquio, né? Que hoje em dia é a sede mundial para quem treina Aikido. Poder ir para Tóquio e treinar Aikido em Tóquio é a Meca, é onde estão todos os mestres reconhecidos, enfim. O Aikido se estabiliza muito bem em Tóquio, cresce, e o sensei, já um pouquinho avançado de idade, vai para uma outra cidade do interior, para um campo mesmo, uma cidade chamada Iwama. Aí construi um templo, aí ele continua trabalhando a terra, cumprindo o seu sonho, continua treinando, indo cada vez menos, saindo cada vez menos, mas fazendo o que ele achava que era certo, trabalhar a terra, estar em contato com a natureza e treinar, e continuar treinando, sim? E aí ele chega aos seus 86 anos de vida, falece em Iwama. Hoje em dia é uma meca poder ir para lá, poder visitar tanto Tóquio como Iwama, que é no interior. E, enfim, eu queria trazer um pouquinho do que foi um pouquinho a vida, alguns acontecimentos, né? Como ele chegou a desarrollar o Aikido, né? Como ele viu atrocidades na guerra,
como viu que a partir... eu não contei, mas também quando ele conhece esse líder religioso, eles dois vão para a Mongólia, Manchúria. Para quê? Eles queriam achar um lugar em algum lugar, em alguma montanha, em algum lugar, para criar um templo, segundo eles, ia ser o ponto de encontro da religião, enfim. Só que deu tudo errado, ele foi capturado, ele foi sentenciado à morte, quase executado, salvado assim no último minuto, ele foi salvado. Então isso também ele mexeu muito para desenvolver o Aikido, né? Ele viu que o Japão nessa instância não precisava de uma arte marcial que destrua, que seja melhor que o outro, pelo contrário, né? Ele queria uma arte marcial que cuidasse o parceiro, que pregonasse o amor, a harmonia. Então tudo tem a ver na vida dele para chegar ao Aikido, né? Ao Aikido dele. Quando ele começou quando ele teve um antes e um depois, né? Antes dele ir para a guerra, quando ele era um artista marcial conhecido no Japão inteiro, o Aikido era uma coisa mais de vida ou morte, mais de machucar, mais de vencer, né? Então ele foi vendo através da vida dele que não precisava disso, né? Que o Aikido era tão grande, podia ser tão bonito, que podia ter outra linha, né? Ou totalmente outra linha, mas é como a gente sempre fala, né? A gente tem que vivenciar, esse do Aikido é isso, né? Cada um de nós tem um caminho diferente, estuda coisas diferentes, tem uma vida diferente, mas é vivenciar e daí tirar nossas próprias conclusões para a nossa vida, né? Foi o que ele fez, ele vivenciou um monte de coisas, estudou um monte de coisas e criou essa arte marcial, sim. Bom, falei para Dedê, minha boca está seca aqui, mas queria compartilhar um pouquinho, eu acho super necessário que vocês conheçam um pouquinho a história de quem está por trás de tudo isso aqui, né? Deixa eu ver o horário, estamos no horário, vamos treinar, alguém tem alguma pergunta? Sensei, é interessante quando você fala dessa questão do sensei, né? Do Shiba, que isso aparece muito toda a história dele, a vida que ele viveu. Ele, como você falou, conviveu com grandes mestres, né, das artes marciais. O mestre dele foi considerado, um dos mestres dele foi considerado um dos maiores artistas marciais que já existiram. Cara, ele, no livro que você me deu até para ler, diz que ele era hábil na arte de matar, né? Ninguém sabia como realmente atingir os pontos vitais de alguém que nem ele. E também espadachim, né? Mexia com espada e tudo mais. E treinou com esse sensei, viveu a guerra e depois teve toda uma experiência de espiritualidade, né, com os monges shintoístas, né? Sim. É isso? Shinto. Isso gerou um mix que chegou no Aikido. É até uma brincadeira que se faz. A diferença entre o pacifista e o pacificador, né? Exato. A diferença entre o pacifista e o pacificador. Fala um pouquinho dessa questão, dessa experiência, né? Dele ter realmente treinado com... O que isso reflete no Aikido? Ter treinado, ter chegado talvez num nível mais top da arte de matar, e aí desenvolver uma arte marcial que tem uma lógica totalmente contrária a todas as outras. Ele mesmo, né? Ele mesmo estuvo a minutos mesmo de ser, eu não me lembro se foi fuzilado ou forcado, que fala, né? Então, tipo, ele viu as duas, né? Ele viu que que uma espada pode cortar uma cabeça, mas também essa espada também pode salvar, né? E pode dar o outro lado, né? Ele teve, vocês imaginam que nessa época o Japão era muitos desafios, né? Ele foi desafiado várias vezes e ele não perdeu nenhum desafio, né? Até teve um desafio que marcou muito. Um almirante do exército naval importantíssimo do japonês foi desafiar ele com uma espada de madeira, e o sensei, sem nada, ele tentou atacar e bater nele, não sei quantas vezes, ele desistiu de cansaço, ele não conseguiu bater uma vez, né? E o sensei falou que depois desse combate,
ele foi lavar a cara não sei se foi numa cachoeira, uma fonte, e segundo ele teve uma iluminação, né, dele poder ver os golpes antes mesmo dele atacar. Então, para ele foi o que chama um satori, um despertar, né, uma iluminação. Então, a partir também desses pequenos, ele teve 2 ou 3 acontecimentos assim na vida dele, né? Então, acho que também isso faz parte dele também estar acordando para alguma coisa, né? E não mais do mesmo, né? Não mais do mesmo, senão pelo contrário, né? Acordar para uma coisa nova, né? Então, eu acho que o Aikido teve tudo essa evolução, né? De ser uma coisa, digamos, destrutiva, né? Acho que não é Aikido, já era já tinha outro nome, né? Até chegar o Aikido, né? Até chegar a esse ai, a essa harmonia, né? Era Aikibujutsu, Aikijujutsu, ele estudou muitas artes marciais, né? Então, até chegar ao Aikido, foi totalmente o contrário, né? O amor é o que pregona nessa arte, né? Pessoal, bora treinar. Obrigado, pessoal. Bom final de semana, Até quinta que vem, espero vocês, Um grande abraço para todos. Obrigado a todos, obrigado, Sensei, valeu. Obrigado, professor.